Vamos nessa então. Questão número 1 aí, a questão da UFO, vestibular de 2023 agora. Questão de termodinâmica, onde a gente vai fazer uma análise aqui conceitual. É uma questão assim diferente, né? ABCD, não é a regra, muito parecida com as questões da Unicamp, né? Que são ABCD também. Vamos ver o que é que essa questão está pedindo. Então, muitos motores a combustão são baseados no ciclo de Otto, esquematizado na figura abaixo. Esse ciclo tem 6 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão, descompressão e escape. Assinale a alternativa que apresenta o momento de que etapa para qual etapa, em que o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro, gerando movimento. Ou seja, eu quero que você me diga em que etapa a gente tem a realização aqui de um trabalho motor, né? Que a gente esteja transferindo energia, transformando a energia térmica nesse ciclo termodinâmico no trabalho que vai fazer com que o carro ele se movimente, certo? Bom, aqui, pessoal, eu estou procurando as etapas do ciclo em que esse trabalho, o trabalho realizado, né? Ele é um trabalho motor. Então, estou buscando essas etapas. Bom, vamos analisar aqui cada uma dessas etapas fisicamente, no gráfico que ele deu. Então, ó, primeira etapa ali, a gente começa ali do 5 para 1, né? Não sei se vocês notaram. A gente vai ter ali do 5 para o 1. Você tem uma expansão isobárica. O que é uma expansão isobárica, gente? De 5 para 1 é uma expansão isobárica. O gás está aumentando seu volume, ó. Você observe bem aqui. Preste atenção aqui no que eu vou colocar. O gás aqui, ó, ele está saindo de um volume inicial menor, indo para um volume maior, ou seja, ele está se expandindo, por isso que é uma expansão. Só que ele faz toda essa transformação, ele realiza toda essa transformação, mantendo uma pressão constante. Ele sai daqui de um volume, sei lá, V0, para um volume que eu vou chamar aqui de V1. Ele faz isso mantendo uma pressão P0 aqui. Então, você tem uma expansão, que o volume está aumentando, isobárica, porque a pressão se mantém constante. Bom, do 1 para o 2, do 1 para o 2, está rolando aqui uma compressão, que o volume está diminuindo. Então, compressão. Só que essa compressão do 1 para o 2, ela é uma compressão que a temperatura vai se manter constante. A gente vai chamar de compressão isotérmica. Como é que eu sei? Pelo formato dessa curvinha aqui, ó, dá para a gente deduzir que a transformação é isotérmica. Compressão porque o volume está diminuindo. Volume V1, né? Se vocês pararem para analisar, o volume V1 é maior do que o volume V2. Então, a gente vai ter essa transformação aí. Bom, de 2 para 3, o que é que a gente tem? A gente tem uma
transformação. A gente vai ter uma transformação. Uma transformação isocórica. Temos uma transformação isocórica. De 3 para 4. Que isocórica, professor? Veja que o gás está saindo aqui ó, da pressão P2 para a pressão P3, mantendo o volume V2, mantendo o mesmo volume. Ele sai aqui de P2, vai para P3, mantendo esse volume constante. Por isso que é isocórica, isométrica ou isovolumétrica, estamos falando da mesma coisa. De 3 para 4, nós temos aqui uma expansão isotérmica. De 4 para 1, do 4 para 1 aqui, a gente tem mais uma vez, uma transformação, uma transformação isocórica. Isocórica. A gente pode dizer que a etapa de 1 para 2, ou de 2 para 3, é uma compressão. Seria uma compressão, porque a pressão está aumentando, né? E a gente pode dizer que da etapa 4 para 1 é uma descompressão, porque a pressão está diminuindo. Então, da 2 para 3, você está pressurizando, está aumentando a pressão. Da 4 para 1, você está diminuindo a pressão, está descomprimindo esse. E de 1 para 5, né? Fechando o ciclo, a gente vai ter uma compressão isobárica. Isobárica. Vou só marcar aqui esse valor de pressão aqui como sendo P4. Ó. Deixa aqui P4. Tá tudo certo aí. Eu destrinchei esse ciclo. Precisava fazer isso para resolver essa questão, pessoal? Não. Mas eu quero mostrar para vocês como analisar um gráfico desse. Por isso que eu estou fazendo essa análise completa desse gráfico. O que a gente precisa para resolver não demandaria fazer tudo isso. Estou fazendo isso para lhe mostrar como é que analisa de maneira completa um gráfico como esse, um diagrama como esse. Se você souber fazer isso, você vai ter um diferencial para a sua prova. Vamos lá, gente. Eu estou procurando, então, as etapas onde o trabalho é motor. Essa primeira etapa aqui é uma expansão, aumento de volume. O trabalho é motor. Onde tem expansão, o trabalho é motor. O trabalho é maior do que zero. Então, onde tem expansão, eu tenho trabalho maior do que zero. Bom, onde tem compressão, eu vou ter trabalho menor do que zero, não estou interessado nisso. Onde tem isocórica, não realiza trabalho, né? Porque o volume é constante. Então, aqui a gente vai ter... vou mudar a cor aqui. Aqui eu vou ter trabalho motor, resistente. Aqui eu tenho trabalho nulo. Aqui nesse último aqui, eu tenho o trabalho resistente também. E nesse daqui, eu vou ter isocórica, que é zero. Eu tenho trabalho nulo. Nesse último, eu tenho trabalho resistente. Então, só sobra essas duas opções aqui, ó. Ó, só sobra essas duas opções aqui. Só que assim, a opção que a gente vai marcar é a opção de 3 para 4.
Por que de 3 para 4 e não de 5 para 1? Por um motivo muito simples. De 5 para 1, você está na etapa que ele chamou aqui, ó, de admissão. Na admissão, o que é que acontece? Você tem injeção de combustível no cilindro do motor. Então, nessa etapa de admissão, você ainda não tem o motor realizando trabalho sobre os eixos do carro, gerando um movimento. E veja que, para também não lhe confundir, o autor dessa questão nem colocou essa etapa como uma etapa possível. Isso facilita a nossa resolução. E de 3 para 4, qual é a etapa que a gente vai ter de 3 para 4? É justamente essa etapa de expansão, onde a gente vai ter transferência de trabalho para o motor do carro. Então, a alternativa correta aqui é a letra D, etapa de 3 para 4, porque eu estou buscando saber, né, em qual etapa o motor, eu quero saber isso aqui, o motor realiza trabalho sobre os eixos do carro, produzindo movimento. Então, essa etapa é a etapa em que o pistão, né, ele é empurrado pelo gás que está em expansão. Porque o movimento que você vai ter o cilindro é um movimento bem para. Imagine o copo aqui, ó. Imagine o copo, certo? O copo aqui está desfocando. O piloto aqui é como se fosse o pistão. O pistão ele fica comprimindo o gás aqui dentro do cilindro, entrando e saindo. Esse pistão ele é acoplado a uma peça, provavelmente uma bieleta, e isso faz com que essa bieleta ela fica girando na medida que o pistão está subindo e descendo. E aí você transforma isso em trabalho, né? Essa energia em trabalho, trabalho útil para o veículo. A cada ciclo você vai produzir um trabalho útil para o veículo. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Ou está tudo sossegado? E boa? Vamos nessa. 2. Um cientista constrói uma máquina térmica que, em um ciclo, retira calor de uma fonte quente, realiza certa quantidade de trabalho e rejeita certa quantidade de calor para uma fonte fria, conforme esquematizado. Então, está aqui, ó. Pega o calor da fonte quente, realiza um trabalho, só que, inevitavelmente, outra parte ele rejeita. Aí diz assim, ó, por ser muito desorganizado, esse cientista acaba por misturar suas anotações, de forma que agora ele só possui os valores 610, 950 e 340 joules, anotados em um pedaço de papel. Mas não sabe a que certamente se referem esses números. Sabendo que ela anotou em seu papel que os valores os valores de Q quente, trabalho e Q frio, que são necessariamente nessa ordem, uma possível combinação que permita sua máquina térmica respeite as leis da termodinâmica é. Bom, pessoal, repare, repare. O que você vai ter que olhar aqui de início, é o seguinte, para você não errar uma questão dessa, você vai ter que lembrar que o calor trocado, esse calor trocado com a fonte quente, ele vai ser o calor da fonte quente
vai ser o trabalho mais o calor da fonte fria. Esse é o balanço energético de uma máquina térmica. Que, ó, ele pega o calor da fonte quente, uma parte vira trabalho, e uma parte vira é dissipada para a fonte fria. Então, assim sendo, para uma máquina térmica, veja o que eu estou falando. Isso vale para uma máquina térmica. Essa quantidade aqui, ó, ela tem que ser sempre a maior. Então, se ela tem que ser a maior, obrigatoriamente, a quantidade de calor da fonte quente tem que ser 950 joules. Aí eu já vou buscar as alternativas aqui, em que essa primeira quantidade é 950. Se vocês pararem para analisar, ó, essa não pode ser, essa não pode ser, essa não pode ser, essa não pode ser. Só sobrou a letra D. É a única em que isso é possível. Uma questão aí bem simples, né? Cara do Enem, uma questão dessa. 3. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática. Transformação adiabática. Automaticamente você leu essa informação, você já coloca aqui, ó, transformação adiabática. O calor trocado é zero. Em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Ó, o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Então, automaticamente, ó, você já vai pegar aqui e grifar isso. O meio externo realiza um trabalho sobre o gás. O que é que isso significa? Quando o gás realiza trabalho, esse trabalho é motor. Quando o gás sofre trabalho, esse trabalho é resistente. Então, automaticamente, eu já sei que esse trabalho tem que ser negativo. Então, podemos afirmar que, nessa transformação, bom, vamos lá ver, analisar a primeira lei da termodinâmica. O calor trocado vai ser o trabalho mais a variação da energia interna. Bom, como é adiabática, esse calor trocado é zero. A gente chega à conclusão de que o trabalho vai ser menos a variação da energia interna. Bom, pessoal, observem. Se esse trabalho aqui eu sei que ele já é negativo, para que isso aqui dê menos? Essa variação, para que esse menos permaneça? Já que eu sei que esse trabalho aqui, ó, eu sei que isso aqui é negativo. Tem que ser negativo. Então, para que esse sinal prevaleça, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Por quê, professor? Porque mais com menos vai prevalecer o menos. Meu trabalho vai ser negativo e minha equação vai estar de boa. Se a variação da energia interna é positiva, significa dizer que a temperatura do gás aumentou. Certo? Então, se a temperatura do gás aumenta, a alternativa correta que a gente vai marcar aqui é a letra E. Bom, essa é uma questão simples. É uma análise simples. E é uma análise que poderia cair também numa prova, como a prova do Enem. Tá? Só que o Enem iria fazer um texto mais encorpado, iria trazer uma correlação mais cotidiana, mas na essência, a resolução da questão provavelmente seria seguindo a mesma lógica. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Vitória? Tá de boa até agora? Tailane? Ana Júlia? Marcos? Tá tudo tranquilo? Beleza. Qualquer coisa vocês falam aí, tá?
Não deixem de falar, não deixem de interagir, não, porque é importante. Vamos nessa. Um recipiente encerra uma certa quantidade constante de gás, considerado ideal. As transformações FG, GH, HI e IF sofridas por esse gás são mostradas a seguir no diagrama pressão versus temperatura. Ó, FG, GH, HI e F. Vamos aí. As transformações nas quais a vizinhança executa trabalho mecânico sobre o gás são. Então, eu quero saber em quais transformações esse gás ele está sofrendo trabalho. Tome cuidado aqui, por favor, com o seguinte. Esse gráfico aqui, eu não sei se vocês notaram, não é um diagrama PV, ó. É um diagrama pressão versus temperatura. Então, vai ser prudente aqui a gente nomear essas transformaçõezinhas. Vai ser prudente aqui a gente nomear essas transformações. Eu vou fazer isso. Vou dar nome a essas transformações. Então, vamos lá. Primeiro, de F para G. Qual é a transformação? Bom, é uma transformação em que ocorre variação de pressão, mas não rola variação de temperatura. Então, é uma transformação. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Ocorre variação de temperatura, mas não acontece variação de pressão. A pressão se mantém constante. Se a pressão se mantém constante, você vai ter que, toda vez que a pressão se mantém constante, você tem que temperatura e volume são diretamente proporcionais. Lembram? Pressão constante, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, como a temperatura de F para G aumentou, eu vou ter um aumento de volume também de F para G. Então, isso aqui vai ser uma expansão isobárica. Numa expansão isobárica, o trabalho é motor. Ou seja, o gás realiza trabalho, ele não sofre. Veja que eu estou buscando transformações nas quais a vizinhança executa trabalho sobre o gás. Então, o gás está sofrendo trabalho. Então, estou procurando aqui as transformações em que o trabalho ele é um trabalho motor. Bom, pessoal, de G para H, eu tenho uma transformação isotérmica. A temperatura se mantém constante de G para H. Bom, se isso é verdade, quando a temperatura se mantém constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Como de G para H a pressão diminui, o volume está aumentando. Então, de G para H, nós temos mais uma expansão, só que essa expansão ela é uma expansão isotérmica. O trabalho continua sendo positivo. Bom, aí eu venho de H para I, de H para I. Bom, de H para I é o contrário de F para G, né? Então, se de F para G foi uma expansão, de H para I vai ser uma compressão. Compressão. Só que uma compressão o quê?
uma compressão isobárica. O trabalho aqui, gente, vai ser motor. O trabalho aqui vai ser negativo. E, por fim, de I para F, nós temos outra compressão. Nesse caso, uma compressão isotérmica, que é onde também o trabalho vai ser negativo. Então, como eu quero as etapas em que o trabalho ele é negativo, o trabalho vai ser negativo em quais etapas aqui? De H para I e de I para F. De H para I, de I para F, a alternativa correta, a letra B. Eu estou fazendo a análise aqui, gente, ó, minuciosa, cuidadosa, de cada uma dessas etapas para poder resolver essas questões, tá? Presta atenção nisso. Olha lá, ó. O diagrama pressão-volume ilustrado, abaixo ilustrado, indica a ocorrência de uma transformação gasosa sofrida por N mols de um gás perfeito, entre dois estados termodinâmicos, I inicial e F, que é final. Porém, pode-se verificar pelo diagrama PV que a referida transformação gasosa ocorre em três subtransformações consecutivas, AB e A, B e C, perdão. A pressão e o volume estão mantidos em unidades do sistema internacional. Então, olha lá, o trecho C representa uma transformação gasosa em que a pressão se mantém constante. Se a pressão se mantém constante, pessoal, nesse trecho C, você tem uma transformação gasosa isobárica. Isobárica. Aí, enquanto o seu trabalho termodinâmico realizado pelo gás, nos trechos A e B, somados, resulta em... Então, eu quero o trabalho termodinâmico de A para B, os trechos A e B. Então, eu vou calcular aqui ó, o trabalho realizado no trecho A, essa é a área desse retangulinho aqui, ó, e vou calcular o trabalho realizado no trecho B, que vai ser a área desse trapézio. Ah, tá, lição. Essa figura geométrica grande aí, que é a junção dessa área laranja com essa área verde, não é um trapézio, não? Não, gente. Vamos lembrar que um trapézio, ele é um quadrilátero. Ele tem quatro lados, trapézio. E essa figura geométrica, vamos contar aqui quantos lados ela tem? Ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isso é um pentágono. Isso não é um quadrilátero, tá? Toma cuidado com isso, porque você poderia tentar resolver isso aí usando a área de trapézio para calcular direto e você se daria mal. Então, analisa direito a figura geométrica para ver se de fato é um trapézio. Vamos fazer o trabalho aqui do trecho A. Trabalho do trecho A, essa área do retângulo, é base, ó, base está dando 1 metro cúbico, vezes a altura, que está dando 6 vezes 10 a sexta. Aqui, que é a base, aqui é a altura. Ou seja, 1 vezes 6 vezes 10 a sexta. Isso vai dar 6 vezes 10 a sexta joules. O trabalho no trecho B vai ser a área do trapézio. Então, vamos ter aqui para a área desse trapézio. Deixa eu apagar esses números aqui, que eles não fazem mais sentido de serem mantidos, não. Vamos lá. Eu tenho aqui a base menor. Eu tenho aqui a base maior. É esse trapézio. E isso aqui vai ser a altura. Trapézio com preguiça, ele fica deitado.
Então, esse trabalho de B vai ser igual. Base maior, que é 6 vezes 10 à sexta, mais base menor, que é 2 vezes 10 à sexta, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Isso vai dar quanto? 6 vezes 10 à sexta mais 2 vezes 10 à sexta dá 8 vezes 10 à sexta. 8 vezes 10 à sexta dividido por 2, isso vai dar 4 vezes 10 à sexta joules. Como eu quero o trabalho de A para B, isso vai ser 6 vezes 10 à sexta mais 4 vezes 10 à sexta. Isso vai dar 10 vezes 10 à sexta, que é a mesma coisa que 10 à sétima joules. Então, nossa resposta aqui, ó, é 10 à sétima joules. Eu preciso achar a alternativa que junte isobárica com 10 à sétima joule. Isobárica com 10 à sétima joule. Alternativa correta, letra D. Aí, a alternativa correta. 6. Dúvida, gente? Um cilindro dotado de êmbolo móvel contém em seu interior certa massa de gás ideal, inicialmente a temperatura ambiente, sob determinada pressão. Nessa situação, o êmbolo encontra-se em equilíbrio na posição mostrada na figura a seguir. Tá aí, o êmbolo está em equilíbrio. Bom, caso o êmbolo seja empurrado rapidamente para baixo por meio de uma força externa, ocorrerá. Galera, toda vez que, olha essa dica aqui, isso é um macete importantíssimo, não vá para a sua prova sem saber disso. Ele fala assim, ó, empurrado rapidamente. Toda vez que o enunciado ele faz questão de registrar que a transformação ocorreu rapidamente, ele está querendo deixar claro aqui, ó, que não houve, se houve aqui tá meio feio, não houve tempo para trocar calor. Assim sendo, se implica dizer que a transformação ela foi adiabática. Ok? Transformação adiabática. Gente, como é que fica a primeira lei da termodinâmica para isso aqui? Se o calor trocado é zero, porque a transformação é adiabática, a gente vai ter que o trabalho vai ser menos a variação da energia interna. Certo? Bom, como houve uma compressão, gente, né? Ele foi comprimido, né? Empurrou para baixo, comprimiu. Isso aqui tem que ser negativo. E se o trabalho está sendo negativo, o ΔU ele está sendo positivo. A energia interna cresceu. Se a energia interna cresceu, gente, se essa energia interna cresceu, então a temperatura também cresceu. A análise que a gente vai precisar fazer é essa aí. Então, vamos lá. Caso o êmbolo seja empurrado rapidamente para baixo, por meio de uma força externa, ocorrerá um aumento na temperatura, de fato, e como diminuir um volume, um aumento também na pressão. Então, a resposta correta, logo de cara aqui, é a letra A. Ok? 7.
Uma máquina térmica opera em um ciclo termodinâmico, retirando 1.000 joules da fonte quente, o calor da fonte quente é 1.000 joules, que se encontra a uma temperatura, a temperatura da fonte quente é de 600 graus Celsius, produzindo 400 joules de trabalho. O trabalho vai ser 400 joules aqui. O rendimento dessa máquina, chamar rendimento de Mzinho, que é da máquina, ele é 70% do rendimento da máquina de Carnot. Nas mesmas condições, quanto é a temperatura da fonte fria? Bom, vamos lá. O rendimento dessa máquina vai ser a capacidade dela realizar trabalho dividido pelo calor da fonte quente. O rendimento dessa máquina vai ser 400 dividido por 1.000. O rendimento dessa máquina vai ser 0,4. Só que a gente viu que esse 0,4 ele é 70% do rendimento da máquina de Carnot. Então, a gente vai ter que o rendimento, vamos ter que 0,4, isso é igual a 0,7 vezes o rendimento da máquina de Carnot. Bom, o rendimento da máquina de Carnot vai ser 0,7 dividido por 0,4 dividido por 0,7. Esse rendimento da máquina de Carnot vai ser 4 sétimos. Bom, mas quem é o rendimento da máquina de Carnot? É 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Aqui tem um porémzinho. Ó, qual o porém, prof? Isso aqui está em Celsius. Eu tenho que transformar para a escala absoluta. Transformar para Kelvin. Por isso que essa temperatura aqui vai ser 873 Kelvin. Eu somei 273, né? Para achar, para transformar de Celsius para Kelvin. Eu fiz essa soma. 273. Agora eu já posso usar essa informação. Vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a 4 sétimos. Bom, 1 menos 4 sétimos. Isso é igual a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, que é 873. Bom, 1 menos 4 sétimos, 1 menos 4 sétimos vai dar 3 sétimos. Então, vai ficar 3 sétimos igual a TF sobre 873. Então, TF vai ser igual a 873 vezes 3 dividido por 7. Quanto é que vai dar isso? 873 vezes 3 dividido por 7. Isso vai dar aproximadamente 374 Kelvin. Bom, só que como eu quero em Celsius a resposta vai ser 374 menos 273. Isso vai dar 101 graus Celsius. Resposta correta, letra A. Aí mais uma questãozinha resolvida. Mas nem poderia cobrar assim tranquilamente.
Outra que o Enem poderia cobrar, ó, nesse tipo aqui, ó, também. Na figura abaixo estão representados 4 diagramas PV para processos termodinâmicos cíclicos de um gás. Então, tem 1, 2, 3 e 4 aí. Assinale a alternativa que indica corretamente em quais processos o gás absorve mais calor do que perde em um ciclo completo. Quero. Em qual desses aí ele absorve mais calor do que perde num ciclo completo? Bom, vamos lá, ó. É, eu quero saber em que situação ele absorve mais do que perde. Em quais situações? Galera, vamos ter que analisar a primeira lei. O calor trocado é o trabalho mais a variação da energia interna. Vejam bem, situação ele vai absorver mais do que perder. Uma situação em que você tiver trabalho positivo, né? Ele vai absorver mais do que perder. Se o trabalho é positivo, se o trabalho é motor, o calor absorvido será maior do que se o trabalho for resistente, né? Que se o trabalho for resistente. Então, eu estou buscando aqui em quais situações o trabalho é motor, em quais situações o trabalho é resistente. Para fazer isso, eu vou identificar nos gráficos onde o ciclo é horário e onde o ciclo é anti-horário. Então, no gráfico 1, o ciclo é horário. Como é horário, o trabalho é motor. No gráfico 2, o ciclo é anti-horário. Como é anti-horário, o trabalho é resistente. No 3, você tem mais uma vez o ciclo horário, horário, logo, o trabalho é motor. No 4, você tem mais uma vez o anti-horário, por isso que o trabalho vai ser resistente. Então, a alternativa que indica corretamente as proposições é aquela que vai indicar 1 e 3, letra B. 1 e 3, letra B. Dúvida, gente? Querem perguntar algo? Tá dando para acompanhar direitinho? Falem aí, viu? Por favor. Temos mais duas agora para resolver e a gente ficar de boa. Pra vocês sextarem. Eu não vou sextar, não sextarei, porque amanhã de manhã estarei viajando para Santo Antônio de Jesus para dar um aulão lá em Santo Antônio de Jesus de manhã. De tarde eu volto para cá para Salvador, quer dizer, meio-dia eu volto para cá para Salvador, porque de tarde, final da tarde, outro aulão. E aí, época de Enem é assim, não para, né? Todo mundo querendo ouvir aquelas informações de último, de reta final, que agregam bastante, né? Então, graças a Deus, a correria vai estar grande. Vai estar grande. Vamos lá. Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo termodinâmico descrito pelo diagrama PV, ilustrado na figura abaixo. A temperatura do gás no ponto A vale TA igual a 50 Kelvin. E a temperatura do gás no ponto B vale TB igual a 200 Kelvin. Considerando o processo termodinâmico ilustrado na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume do gás no ponto B. Bom, gente, ó, vamos lá. Eu sei que PA, VA sobre TA é igual a PB, VB
sobre TB, não é? A relação entre as variáveis de estado num gás, ela é uma constante desse gás. Então, quem é PA? Ó, PA aqui. Isso aqui é o PA. O PA é 10 quilopascais. Quilo é 10 a terceira, pascais. Vejam que todo gráfico eu tomo cuidado de olhar isso aqui, ó. As unidades de medida que o gráfico está declarando. Isso é importante. Então, vamos substituir aqui, ó. PA, vai ser 10 vezes 10 a terceira, isso dá 10 a quarta. Vezes. Quem é VA? VA, ó. VA, isso é 50 metros cúbicos. Então, vezes VA, que é 50, sobre TA, que é 50 Kelvin. Ó, vamos cortar aqui. Isso é igual a PB. Olha a PB aqui. PB é 20 vezes 10 a terceira Pascal. Ou 2 vezes 10 a quarta, né? Então, vai ficar 2 vezes 10 a quarta. Vezes o VB, que é o que eu quero saber, dividido por TB, que é 200. Esse 10 a quarta aqui eu já posso cortar com esse 10 a quarta. Então, vai ficar 200 igual a 2 VB. Então, nosso VB aqui, VB, vai ser igual a 200 sobre 2, que dá 100. 100 metros cúbicos. Letra A. Então, exploramos aqui bastante a aula passada, né? Que foi a aula passada em termos de conteúdo. Um gráfico a seguir representa o volume em função da temperatura de certa massa de um gás ideal monatômico durante uma transformação isobárica. Eu quero saber, a pressão foi mantida constante de 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Quero saber o trabalho realizado. Tome cuidado, gente, porque muita gente erraria essa questão aqui, porque iria calcular a área do gráfico. Só que a área do gráfico só vale para o diagrama PV. Isso aqui não é um diagrama PV, isso é volume em função de temperatura. Então, aquilo ali da área do gráfico não vale para aqui. Então, eu faço o que, Thalisson? Como a pressão foi mantida constante, ó, o trabalho de uma transformação isobárica, né, de x para y, vai ser igual a P, que é a pressão, vezes o ΔV de x para y. Variação de volume. Certo? Ah, Thalisson, ele não deu esse volume V2, eu vou precisar desse volume V2, certo? Certo. Mas ele deu. O que é que foi que ele deu aqui? Ele deu a possibilidade da gente achar as, esse volume V2. Como é que eu vou achar esse volume V2? É simples, eu posso dizer aqui que Px Vx sobre Tx é igual a Py Vy sobre Ty. Bom, como a pressão ela é constante, você pode cortar a pressão, Px vai ser igual a Py. Então, vamos ter aqui, Vx é 1 ali, né? Vx é 1, Tx é 400. Já está em Kelvin, né? Vy é o que eu quero saber, né? Que eu estou chamando de V2 aqui. Sobre o Ty, que é 600. Esses zeros aqui. Vai ficar V2 igual a 6 quartos. 6 quartos é igual a 1,5 metros cúbicos.
Ou 3,5. Vou deixar 3,5. 3,5 metros cúbicos. Pronto, agora vamos calcular aqui eu vou deixar 1,5 mesmo. 1,5 metros cúbicos. Então, vamos calcular agora o nosso trabalho. Trabalho de x para y vai ser a pressão, que é 1,2 vezes 10 a quinta, vezes esse delta de x para y. Vai ser V2, que é 1,5, menos V1, que é 1. Então, o trabalho de x para y vai ser igual a 1,2 vezes 0,5 vai dar 0,6 vezes 10 a quinta joules. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 10 a quarta joules, ou a mesma coisa que 6.000 joules, 60.000 joules. Vamos ver qual a alternativa correta. O trabalho dessa transformação vai ser letra B, né? Letra B. Vou marcar aqui logo letra B. Pronto. Mais uma questão aí resolvida. E essa lista aí, então, gente, portanto, foi finalizada na aula de hoje. Listinha de 10 questões que eu queria resolver com vocês para mostrar. Vou passar uma lista disso aí para vocês fazerem, vocês darem um gás. E aí a gente vai seguindo nossa programação, beleza? Valeu, pessoal. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse. Algo a perguntar? Sim? Não? Bom, se não, gente, então desejo uma boa noite a todos, um bom final de semana. Nos veremos na segunda com fé em Deus. Abraço, galera. Valeu.